a única morte que mata. Os chefes das igrejas não se cansam de repetir em cada Páscoa que Jesus venceu a morte. Mas como é isso possível se nem Jesus se livrou de morrer e da morte mais intolerável? E se todos, sem exceção, depois dele, continuamos aí a morrer sem apelo nem agravo? E por que haveria Jesus de vencer a morte se ela faz parte do natural ciclo da vida como o nascimento? A quem pretendem as igrejas agradar com esse tipo de discurso com sabor a falso evangelho? Aos pobres? Mas não são os ricos quem tem mais medo da morte? Os pobres, o que mais temem é não terem pão para comer. O que quer o Evangelho revelar quando nos anuncia que Jesus ressuscitou dos mortos? Que viu reanimado o seu cadáver e voltou à vida? Assim pensa a generalidade das pessoas e das igrejas. Mas a expressão teológica ressuscitar dos mortos quer simplesmente revelar que o Deus vivo é com Jesus crucificado que está, e não com quem o crucificou. Os chefes do templo e do império foram os que deram a morte a Jesus. Não lhe perdoaram que ele os identificasse com o perverso e o mentiroso. Em lugar de se aliarem a Jesus contra o perverso e o mentiroso, aliaram-se entre si contra Jesus e tentaram fazer dele um maldito de Deus. Mas logo o Espírito Santo fez dele o bendito de Deus. Ao dar razão a Jesus e não aos chefes do templo e do império que o crucificaram, Deus subverteu a história mandada escrever pelos poderosos. E ficou para sempre desvendado que o que é bom para os chefes do templo e do império é perverso para os povos. Sábios então seremos se fugirmos deles e, como Jesus, fizermos corpo com as suas vítimas. Na morte crucificada de Jesus, podemos ver que a única morte que mata é o ódio. Não a morte física. A morte física é o culminar do nascimento e há de ser experimentada por nós como a hora em que nos tornamos corpo, sopro que se entrega aos demais para ficarmos com eles para sempre. E porque só o ódio é homicida, o ódio, é a morte que Jesus venceu. Aprendemos com Jesus ressuscitado que passamos Páscoa da morte à vida porque amamos os irmãos. Podemos então deduzir que quem não ama permanece na morte. Uma outra coisa essencial aprendemos também com Jesus. Quem diz que ama a Deus a quem não vê e não ama aos irmãos a quem vê é mentiroso.